Você já percebeu que a vida sussurra antes de gritar? Primeiro, ela envia sinais delicados, um atraso que te protege, um encontro que te altera, um silêncio que te puxa para dentro. Se escutamos, amadurecemos. Se ignoramos, os ventos aumentam. A sabedoria não chega vestida de ouro, ela chega descalça, com passos firmes e olhos manso. Ela se assenta ao nosso lado, pede que respiremos com calma e aponta, sem pressa, o caminho que já estava aberto, mas encoberto pela ansiedade. O sábio não corre para vencer o tempo. Ele caminha com o tempo, recebe a manhã como uma lição nova e a noite como um abraço que recolhe o dia. Quando o mundo exige respostas rápidas, o sábio oferece presença. Quando a multidão se agita, ele cultiva silêncio. O silêncio não é vazio, é oficina. No silêncio, a mente se alinha, o coração desacelera e a alma volta a ouvir o que sempre soube. A vida tem sentido. Prosperidade sem propósito é como rio sem margem, espalha, alaga e se perde. Propósito sem sabedoria é como lâmpada sem óleo, brilha por um momento, depois se apaga. Por isso o caminho é duplo, aprender a receber, aprender a discernir. O sábio não acumula por medo, ele semeia por fé. Ele entende que o que permanece não é o que guardamos, mas o que transformamos em serviço. No deserto, a pressa fabrica miragens, a sabedoria perfura o chão e encontra água. Na tempestade, o medo faz barulho. A sabedoria acende um foco e ordena os passos. Na perda, a raiva fecha portas. A sabedoria abre perguntas. Perguntas são chaves. Não arrombam, revelam. Há dores que não devemos empurrar para longe, mas conduzir até o altar. Quando a dor encontra sentido, ela se torna professora. Quando encontra resistência, se torna prisão. O sábio não negocia com a verdade. Ele a recebe ainda que custe lágrimas, porque conhece o valor de uma consciência limpa. Quem deita com o peso de uma mentira acorda cansado, mas quem descansa, na verdade, acorda inteiro. A sabedoria não confunde brilho com luz. O brilho chama a atenção. A luz orienta. O brilho precisa de plateia, a luz precisa de fidelidade. O brilho distrai por fora, a luz desperta por dentro. Quem persegue brilho constrói personagens, quem busca luz constrói raízes. A raiz não aparece nas fotos, mas sustenta a árvore na ventania. Aprender a esperar não é passividade, é força. A espera que amadurece é vigilante. Ela observa, ora, ajusta rotas, ensaia passos. A espera sábia planta hoje o que deseja colher amanhã, sem transformar a ansiedade em estratégia. Ela sabe dizer não ao atalho, porque confia na estrada. O sábio exercita uma disciplina que não aprisiona, a disciplina da paz. Ele reconhece suas sombras, mas não caminha com elas de mãos dadas. Ele cuida do corpo como casa onde a alma habita, cuida da mente como janela que precisa de limpeza, cuida das palavras como sementes que inevitavelmente brotarão. A boca do sábio é jardim regado. Ele sabe que frases nascem como flores ou espinhos. Toda queda pode ser matéria-prima. A culpa congela, o arrependimento move. Culpa repete cenas sem solução. Arrependimento abre a porta do recomeço. A sabedoria distingue essas vozes e escolhe a que cura. Curar não é negar o passado, é iluminá-lo até que ele pare de comandar o presente. Quando o medo chegar anunciando catástrofes, o sábio pergunta: o que é fato e o que é fantasia? Quando o orgulho subir com exigências, o sábio responde: lembre-se de onde veio e para quem vive. Quando a pressa bater na porta, o sábio verifica: o que é essencial agora? Essas perguntas simples são como trilhos, impedem que a locomotiva da alma descarrile. A gratidão é uma lente. Com ela, a realidade ganha contornos nítidos. Sem ela, tudo parece pouco, torto e urgente. Gratidão não é negar dores, é recusar a cegueira que elas tentam impor.
É manter abertas as janelas por onde o ar novo entra. O sábio aprende a agradecer o que veio e o que não veio. Às vezes, o que não veio foi proteção. Existem batalhas que se ganham por silêncio e não por som. Responder a tudo é gastar munição à toa. A sabedoria nos ensina o peso do não dito, a beleza de recuar, a dignidade de não entrar em arenas que só desperdiçam vida. O silêncio do sábio não é desistência, é estratégia. Ele escolhe gastá-lo com o que frutifica. Prosperar é multiplicar sentido. Dinheiro é uma ferramenta. Caráter é o construtor. Sem caráter, a ferramenta vira arma. Com caráter, vira ponte. O sábio usa ganhos para aproximar pessoas, aliviar fardos, ampliar caminhos. Ele investe no que o tempo não rouba: relações verdadeiras, conhecimento vivido, paz de consciência. A cada amanhecer, a sabedoria convida: reordene a casa. Casa por fora e casa por dentro. Separe aquilo que serve do que só ocupa espaço. Aceite o fim de ciclos. Agradeça os dons recebidos. Refaça a lista do que é irrenunciável. O irrenunciável é bússola. Quem esquece sua bússola se perde até nas avenidas iluminadas. Seja lento para julgar e ágil para aprender. O mundo está cheio de opiniões e carente de escuta. A sabedoria diminui o volume da vaidade e amplia o volume da atenção. O sábio olha nos olhos não para vigiar, mas para acolher. Ele não coloca ponto final onde Deus ainda escreve vírgulas. Quando a noite demorar, acenda a fé. Fé não é ilusão, é visão. Ela enxerga o que ainda não é, mas pode ser. Ela fortalece as mãos cansadas, endireita veredas tortas, encoraja o coração hesitante. Fé sem sabedoria vira fanatismo. Sabedoria sem fé vira cálculo frio. Juntas, constroem uma coragem mansa que não recua. No final, prosperar é tornar-se resposta. Resposta para a própria família, para a comunidade, para os que virão depois. O sábio sabe que a vida é corrente. Se ele purifica sua fonte, as águas adiante também serão mais limpas. Por isso ele cuida do hoje como quem envia cartas ao futuro. Se hoje você se sente esmagado por perguntas, acolha uma certeza. Você não precisa de todas as respostas para dar o próximo passo. Precisa apenas da luz suficiente para o passo de agora. Caminhe com ela. O restante se mostrará a seu tempo, e quando olhar para trás, perceberá que a sabedoria sempre esteve aqui, esperando que você se tornasse terreno fértil para recebê-la. A sabedoria também sabe brincar. Ela não restringe a alegria ao momento da vitória, porque reconhece que a jornada merece festejos miúdos. Um café partilhado, uma música que consola, um abraço que diz sem palavras: estou aqui. O sábio não delega sua felicidade a eventos raros. Ele cultiva motivos cotidianos. Rir de si mesmo é um deles. O orgulho pesa, o humor alivia. Outro traço do sábio é a integridade. Integridade é manter a mesma verdade quando ninguém observa. É fazer o certo até quando seria mais lucrativo fazer o fácil. É alinhar discurso e conduta, intenção e gesto. Quando há integridade, surge confiança. Quando surge confiança, abrem-se portas que currículo nenhum alcança. Sabedoria é saber quando falar e quando calar, quando insistir e quando soltar, quando plantar e quando podar. Há sonhos que florescem porque insistimos. Há pesos que caem quando soltamos. Ambas as decisões exigem coragem. O sábio consulta Deus, observa os sinais e escolhe sem medo, porque sabe que até o não também protege. Lembre-se, todo dia oferece uma mesa de escolhas. Na ponta de um lado, ansiedade. Na outra, paciência. Em uma bandeja, distrações. Em outra, foco. Em um copo, comparação. No outro, gratidão. O que você servir ao coração definirá o sabor da sua alma. A sabedoria nos ensina a arrumar essa mesa com intenção.
Quando o passado vier cobrar explicações, responda com aprendizagem. Você não é o erro que cometeu, nem a ferida que sofreu. Você é a lição que decidiu guardar. É assim que a vida transforma perdas em sementes e tombos em degraus. O sábio registra os ensinamentos e segue. Quem vive remexendo ruínas esquece de construir a casa nova. Por fim, lembre-se de que a sabedoria não precisa de palco para gerar impacto. Um gesto manso muda o clima de uma sala. Uma palavra justa evita uma guerra. Um perdão sincero liberta gerações. O mundo talvez não aplauda, mas o céu reconhece. E quando o céu reconhece, a alma descansa e o caminho floresce. Se hoje algo dentro de você pede recomeço, respeite. Recomeçar não é fraqueza, é sabedoria ativa. É olhar para a estrada, medir forças, refazer rotas e avançar com mais clareza. O sábio não espera ter tudo para começar. Ele começa com o que tem e permite que o caminho o aperfeiçoe passo a passo. E se tropeçar novamente, levante-se outra vez. Constância abre portas que talento algum abre sozinho. O caminho do sábio nunca é pavimentado de certezas, mas de consciência. Ele entende que cada curva da jornada carrega um propósito, mesmo quando a estrada parece silenciosa. Quando o vento sopra forte, ele não pergunta por quê, mas para quê. Essa é a diferença entre o que se perde e o que floresce. O tolo luta contra as ondas. O sábio aprende a surfar nelas. Ele não teme o mar revolto, porque conhece o timoneiro que o guia. A sabedoria não é fruto da pressa, é colheita da paciência. Enquanto muitos buscam atalhos para evitar o processo, o sábio busca profundidade. Ele não deseja ser notado, deseja ser enraizado. As árvores que crescem rápido demais, sem raízes profundas, tombam com o primeiro vendaval. O sábio prefere crescer devagar, mas permanecer de pé. Ele sabe que há um tempo para o fazer e outro para o ser. Quando o mundo exige resultados imediatos, ele escolhe se alinhar com o tempo divino, onde tudo floresce quando está maduro. O atraso aparente é, muitas vezes, o tempo exato de Deus preparando o solo para a colheita certa. O sábio não se irrita com as pausas. Ele entende que até o silêncio é uma forma de revelação. A sabedoria é também um espelho. Mostra o que somos, mas reflete o que podemos nos tornar. Ela não julga, desperta. E quando o coração decide ouvi-la, ela muda não apenas o caminho, mas o caminhar. Aquele que desperta para a sabedoria não precisa de plateia. Seu aplauso vem da paz. A prosperidade verdadeira nasce quando a alma e o propósito caminham juntos. Ela não é medida por acúmulo, mas por equilíbrio. O homem próspero é aquele que dorme em paz com o que faz e acorda com vontade de servir novamente. Ele entende que o ouro não é o fim, é apenas o instrumento que, nas mãos certas, multiplica o bem. O sábio não desperdiça tempo em disputas pequenas. Ele escolhe suas batalhas como jardineiro, escolhe as sementes. Planta apenas o que deseja ver crescer. Ele sabe que responder a tudo é alimentar tempestades desnecessárias. Por isso, prefere o poder do silêncio ao ruído da razão. Em cada manhã, ele renova um pacto com a vida, o de continuar aprendendo. Aprende com o sol, que aquece sem medir, com a água, que se adapta sem perder essência, com a terra, que acolhe sem distinção. E com o vento que sopra onde quer e mesmo invisível move montanhas. O sábio não busca controlar, busca compreender. Ele não força portas, espera que o tempo certo as abra. E quando isso acontece, entra com humildade, porque sabe que cada bênção tem peso e propósito. O homem que recebe antes de estar preparado se perde sob o peso daquilo que pediu. A sabedoria o ensina que prosperidade é responsabilidade. Cada recurso recebido é uma oportunidade de ser canal, não depósito.
Quem tenta reter o fluxo da vida apodrece. Quem permite que ele circule, floresce. Por isso, o sábio doa, compartilha, ensina. Ele entende que o conhecimento que não é dividido se transforma em orgulho, e o orgulho é inimigo da prosperidade. Ele também aprendeu que o fracasso é apenas um professor com roupas severas. Enquanto muitos o rejeitam, o sábio o convida a sentar-se à mesa e perguntar: "O que você veio me ensinar desta vez?" Cada queda se transforma em degrau, cada dor em direção, cada perda em lapidação. O tempo não é inimigo do sábio. Ele o vê como aliado. O tempo prova intenções, amadurece sonhos e revela quem permanece quando o entusiasmo acaba. O tolo foge do tempo, tenta apressá-lo, manipular o relógio. O sábio o reverencia. Ele entende que nada verdadeiro floresce sem o compasso do amadurecimento. Há quem gaste a vida tentando provar valor. O sábio descobre que o valor não precisa de plateia. Ele vive para ser, não para parecer. E é justamente por isso que a vida o exalta em silêncio. A sabedoria o torna invisível aos olhos da vaidade, mas visível àqueles que buscam luz. Cada palavra dita pelo sábio é filtrada pelo amor. Ele entende que até a verdade precisa de ternura para ser recebida. A espada da razão corta, mas a mão da compaixão cura. E o verdadeiro mestre não é o que fala alto, mas o que desperta gentileza em quem ouve. O sábio não teme a solidão, pois sabe que ela não é ausência, é presença multiplicada. No silêncio da solidão, ele conversa com Deus, reordena pensamentos e entende que o isolamento não é punição, é preparação. Quando a multidão o chama, ele já sabe quem é e por isso não se perde. A sabedoria o ensina a olhar o outro com olhos de eternidade. Ele não enxerga apenas a aparência, mas o propósito escondido por trás de cada ser humano. Sabe que até o erro é um disfarce da aprendizagem. Por isso, não condena, compreende. E quando o mundo o chama de ingênuo, ele sorri, pois entende que pureza não é fraqueza. É força que escolheu permanecer limpa num mundo sujo. O sábio não endurece para se proteger. Ele se aprofunda para resistir. No final, ele entende que prosperar não é acumular poder, mas multiplicar paz, que o maior tesouro é uma consciência tranquila e um coração que sabe amar. O sábio não busca o paraíso. Ele o constrói dentro de si todos os dias, através de pequenos gestos, grandes silêncios e escolhas sábias. A sabedoria é como o amanhecer. Não chega de repente, mas ilumina aos poucos. Primeiro, ela desperta o horizonte interior. Depois, revela caminhos que sempre estiveram ali, apenas encobertos pela névoa da pressa. O tolo olha para a escuridão e reclama da ausência de luz. O sábio acende uma pequena chama e caminha com ela até que o sol nasça. Ele entende que o brilho não vem de fora, mas do atrito entre o espírito e o tempo. A cada desafio, uma faísca. A cada silêncio, uma chama que cresce. Assim se forja a luz da compreensão, não em meio ao conforto, mas nas fornalhas da experiência. A prosperidade que nasce da sabedoria é diferente da que nasce do ego. Uma busca a calma, a outra consome. O homem sábio não corre atrás do ouro, ele caminha em direção à plenitude. O ouro o encontra pelo caminho, mas não o prende. Ele o usa, mas não o adora. Ele entende que tudo que é material é servo, nunca senhor. Ele sabe que o verdadeiro poder não é dominar, é compreender. Que o mais forte não é quem vence guerras externas, mas quem silencia batalhas internas. Que o verdadeiro triunfo é manter o coração puro, mesmo quando o mundo o desafia. Há um momento em que o sábio percebe que Deus não está apenas nas vitórias, mas também nas demoras. Que a fé não é o poder de controlar o que acontece, e sim a coragem de continuar mesmo quando nada acontece. Que o silêncio de Deus é um idioma antigo, entendido apenas por quem aprendeu a ouvir.
O sábio compreende o mistério das demoras divinas. Ele não se desespera quando o céu parece fechado, porque já entendeu que até o céu nublado faz parte do ciclo que prepara a chuva. O homem apressado exige respostas. O homem sábio se torna a resposta. A sabedoria ensina que o deserto não é um castigo, é uma convocação. Quem entra nele preparado para murmurar, sai vazio. Quem entra pronto para ouvir, sai transformado. O deserto não rouba nada. Ele apenas revela o que é essencial. Lá, onde não há ruído, a voz de Deus se torna audível. O sábio não foge da dor, ele a decifra. Ele entende que a dor é uma mestra exigente, mas justa. Ela não chega para destruir, chega para revelar. Cada lágrima contém um código, e o coração que aprende a traduzi-lo se torna invencível. Em vez de perguntar, por que comigo? O sábio pergunta, o que isso quer me mostrar? Assim, ele transforma tragédias em sabedoria e perdas em portal. Nada é desperdiçado para quem aprendeu a ver com os olhos da alma. Ele sabe que a vida não é uma corrida, é uma dança. Que o passo errado também tem ritmo e que até o tropeço ensina o corpo a se alinhar. Ele entende que o som da música divina não está no volume, mas na harmonia. Quem aprende a dançar com o invisível não se assusta com as pausas, porque até o silêncio tem compasso. O sábio aprende a caminhar devagar, sem perder a direção. Ele sabe que correr não é sinônimo de avançar. Às vezes, o progresso está em permanecer firme enquanto o mundo gira em desordem. Ele entende que constância é mais poderosa que intensidade. Ele não busca ser compreendido, busca compreender. Ele não tenta mudar o outro, trabalha para iluminar-se, sabendo que a luz verdadeira não precisa convencer, apenas brilhar. E quando os ventos mudam, o sábio não amaldiçoa o ar. Ele ajusta as velas, confia no timoneiro e segue, porque sabe que a fé não é ausência de tempestade, é presença de direção. A prosperidade espiritual o ensina que abundância não é ter mais, mas precisar de menos. Que riqueza é viver com leveza e não com excesso. Que o coração desapegado é o cofre mais seguro. O sábio entende que nada que é seu por propósito pode ser tomado. Ele não entra em disputas por território, porque sabe que cada um possui um campo preparado para si. Ele planta, rega e espera, sem inveja do jardim do vizinho. Sabe que o tempo de florescer é diferente para cada semente. E quando chega o tempo da colheita, ele não se gaba, agradece. Ele se curva diante do campo e diz, nada disso é meu. Sou apenas jardineiro das dádivas que me foram confiadas. O verdadeiro sábio não busca ser admirado, busca ser útil. Ele entende que o brilho que não ilumina é vaidade, e que a palavra que não cura é ruído. Por isso fala pouco, mas quando fala, o coração escuta. A sabedoria o faz enxergar que o mais profundo aprendizado não vem dos livros, mas da vida. Que a teoria é o mapa, mas a prática é o caminho. Que o verdadeiro conhecimento não é decorar o divino, é vivê-lo. E quando a alma está cansada, ele fecha os olhos e lembra: tudo o que é eterno não grita, apenas permanece. É nessa lembrança que ele renova a força, mesmo quando o corpo fraqueja. O sábio compreende que o fim é apenas uma ilusão dos olhos. Tudo o que morre se transforma. Tudo o que se vai, volta em nova forma. O ciclo da vida não termina, apenas muda de tom. A eternidade não está no tempo, está na consciência de quem desperta. O homem sábio desperta antes do sol, não para vencer o dia, mas para escutá-lo. Ele entende que as primeiras horas da manhã são o intervalo em que o céu ainda fala baixo e o mundo ainda não grita. Nesse silêncio, ele encontra respostas que o barulho jamais poderia oferecer. Ele caminha em meio à neblina com passos firmes, porque já aprendeu que a clareza não vem antes da fé.
É a fé que abre os olhos da alma e dissipa o nevoeiro da dúvida. A sabedoria não é ver tudo com nitidez, é confiar mesmo quando nada se vê. Aqueles que correm atrás da pressa colhem ansiedade. Os que caminham com calma colhem entendimento. O sábio entende que a pressa é inimiga da revelação, porque a sabedoria floresce apenas em terreno fértil, e esse terreno se chama paciência. Quando o coração se aquieta, o universo fala, não com sons, mas com sinais. O sábio aprendeu a reconhecer esses sinais, uma palavra, um silêncio, uma coincidência divina que parece pequena demais para o olhar distraído, mas imensa demais para o olhar desperto. A sabedoria é um idioma sutil, e só o coração treinado na quietude é capaz de traduzi-la. Por isso, o sábio fala pouco, mas observa muito. Ele percebe o que ninguém nota, porque aprendeu a enxergar com o espírito, e não apenas com os olhos. A vida, para o sábio, é uma escola sem férias. Cada dor é um professor, cada obstáculo, um teste. Ele não teme os exames da alma, porque sabe que é na prova que o espírito amadurece. A dor, quando acolhida, se transforma em sabedoria. O homem sábio entende que nada é perdido, que até as feridas mais profundas se tornam fontes quando compreendidas. Ele olha para trás e vê que os espinhos que o feriram foram os mesmos que o ensinaram a caminhar com leveza, que as quedas o fizeram aprender a aterrissar com graça e que a noite só existe para provar o valor do amanhecer. A sabedoria o ensinou a abençoar o que não entende. Ele aprendeu que o controle é uma ilusão e que o verdadeiro poder é confiar no fluxo da vida. O rio não luta contra as pedras, ele as contorna. Assim é o sábio, flexível como a água, firme como a fé. Ele compreende que a prosperidade não é uma recompensa, é uma consequência. É o eco de uma vida vivida com propósito, o resultado natural de uma alma alinhada ao divino. O homem sábio entende que Deus não atrasa. Ele apenas trabalha em silêncio, porque a fé é um campo que floresce no tempo certo. Quando o sábio não vê frutos, ele rega o solo da esperança. Quando tudo parece seco, ele continua acreditando, porque sabe que até o inverno é fértil para quem planta confiança. A sabedoria ensina que não há atalhos para a abundância verdadeira. O caminho mais rápido quase sempre é o mais vazio. O sábio prefere o caminho estreito, porque sabe que o ouro mais puro se encontra nas minas mais profundas. Ele não se compara, porque entende que o destino de cada um é moldado de forma única. O que é bênção para um pode ser fardo para outro. Ele celebra a vitória alheia como se fosse sua, porque o coração que inveja se torna cárcere e o que celebra se torna portal. O sábio compreende que a humildade é o altar onde o espírito se eleva. Ele não busca destaque, busca essência. Não quer ser lembrado pelo nome, mas pela luz que deixou. Quando ele fala, suas palavras carregam peso, não de orgulho, mas de presença. Ele aprendeu que uma única frase, dita com consciência, vale mais do que 1000 ditas sem alma. O homem sábio não teme o silêncio, porque sabe que o silêncio é o berço da sabedoria. É no vazio que o espírito fala, é na pausa que o entendimento desce. O tolo preenche o tempo com ruído. O sábio transforma o tempo em templo. A prosperidade para o sábio não está no acúmulo, mas na circulação. Ele sabe que o que para de fluir apodrece. Por isso, ele dá, compartilha, ensina, não por caridade, mas por consciência. Ele entende que tudo o que se retém com medo se perde, e tudo o que se entrega com fé se multiplica. A sabedoria o ensinou que não existe coincidência, apenas propósito disfarçado. Cada pessoa que cruza o caminho traz um espelho. Uns mostram o que você precisa curar, outros o que você precisa lembrar. E o sábio não foge de nenhum, ele aprende com ambos. A sabedoria não o tornou perfeito, o tornou inteiro.
Ele aprendeu a abraçar suas sombras com a mesma ternura com que celebra sua luz. Porque entendeu que negar as próprias dores é recusar metade da própria cura. O sábio não se ofende facilmente, porque sabe que o ego é uma casa de vidro e que o amor é a rocha sobre a qual se constrói um templo duradouro. Ele não reage, responde. E quando o mundo grita, ele se recolhe e ora. Ele compreende que a oração não muda Deus, muda quem ora. E quando o coração muda, o universo inteiro muda com ele. Por isso, o sábio vive com paz no olhar. Ele sabe que a tempestade pode ruir castelos, mas nunca alcança a alma que aprendeu a morar em Deus. A prosperidade do sábio não é barulhenta. Ela não precisa ser exibida, porque o brilho do entendimento é silencioso. Enquanto muitos buscam provar valor através do que tem, o sábio o manifesta através do que é. Ele entende que abundância não é quantidade, é coerência. Que riqueza não é posse, é propósito. Que o verdadeiro ouro não se guarda em cofres, mas em atitudes. O homem sábio sabe que prosperar sem sabedoria é abrir as portas do castelo para o orgulho. E o orgulho é o ladrão das bênçãos. Entra sorrateiro, e quando se percebe, já apagou a chama da gratidão. O sábio, então, vigia o próprio coração. Ele agradece antes de pedir, serve antes de exigir, abençoa antes de receber. A sabedoria o ensinou que o segredo da prosperidade está na forma como ele lida com o que já tem. O ingrato perde até o que possui, mas o grato multiplica o pouco em abundância. A gratidão é o solo onde as maiores colheitas germinam. Por isso, o sábio não reclama do campo. Ele aprende a plantar melhor. A prosperidade espiritual começa quando o homem entende que não trabalha para sobreviver, trabalha para expressar o que é. Ele serve porque servir é sua natureza. A sabedoria o faz enxergar o trabalho como extensão do propósito, e o propósito como ponte para o divino. O sábio compreende que o talento é semente, mas o caráter é o solo. Sem caráter, o talento floresce rápido, mas morre na estiagem da vaidade. Com caráter, ele cresce devagar, mas sustenta gerações. Ele entende que não há prosperidade duradoura sem integridade, e que toda bênção mal usada se transforma em peso. A sabedoria é o filtro da prosperidade. Ela separa o que edifica do que destrói, o que liberta do que aprisiona. O homem sábio não busca ser dono, busca ser canal. Ele entende que tudo o que flui por suas mãos precisa continuar fluindo, porque a vida é rio, e o rio que para de correr se transforma em pântano. Quando a sabedoria governa a prosperidade, o dinheiro se torna ferramenta de transformação. O sábio investe onde há propósito, e não apenas lucro. Ele entende que o verdadeiro investimento é aquele que amplia vidas, não apenas patrimônios. Por isso, suas riquezas não pesam, elas servem. A sabedoria ensina que a verdadeira abundância começa no invisível. Primeiro na mente que crê, depois no coração que confia, e por fim nas mãos que agem. O sábio entende que o universo responde ao estado interior. Quando há paz dentro, há fluidez fora. Ele também aprendeu que prosperidade não é privilégio, é princípio, é a consequência natural da harmonia entre fé, trabalho e propósito. Onde há desordem interna, há desperdício. Onde há clareza, há multiplicação. O homem sábio não teme a espera, porque já entendeu que o tempo é aliado de quem planta com fé. Ele sabe que cada estação tem sua função, que o inverno protege as raízes, que o verão expande os frutos, que o outono ensina a soltar e que a primavera é a recompensa dos que permaneceram firmes. Prosperar é respeitar os ciclos. O tolo tenta colher antes da hora, o sábio rega até o tempo dizer agora. Ele entende que não é o relógio que define o milagre, é o preparo. A prosperidade sem preparo é tempestade, chega forte, mas arrasta tudo.
A prosperidade guiada pela sabedoria é chuva mansa, molha sem destruir, alimenta sem alagar. O sábio entende que há riqueza em cada forma de vida. Ele não inveja, não compete, não compara. Enquanto o tolo mede sucesso pela altura da torre, o sábio mede pela profundidade das raízes. Ele sabe que os ventos sempre virão, e só permanece quem está firmado no propósito. A sabedoria o ensina que prosperidade não é ausência de problemas, é presença de direção. O homem sábio atravessa as tempestades com serenidade, porque já aprendeu que não é o tamanho da onda que afunda o barco, mas o quanto de água ele deixa entrar. Ele protege o interior. Quando tudo ao redor parece instável, o sábio fecha os olhos e ora. A oração o alinha. Ele entende que não é o pedido que muda as circunstâncias, mas a comunhão que muda a perspectiva. E quando o olhar muda, o caminho se abre. A prosperidade espiritual também é generosidade. O sábio sabe que o amor é a moeda mais valiosa do universo. Ele doa tempo, atenção, presença. Ele dá sem medo, porque aprendeu que o que se doa com amor retorna multiplicado. Ele não calcula o retorno, confia no fluxo. A sabedoria o ensina que até a escassez tem função. Quando falta algo, é sinal de que o ciclo de aprendizado não terminou. A carência para o sábio não é castigo, é convite. Convite para alinhar pensamentos, purificar intenções e fortalecer raízes. Ele sabe que prosperar é mais do que receber, é se tornar capaz de sustentar, que toda colheita sem estrutura desaba. Por isso, enquanto o mundo busca rapidez, o sábio busca preparo. Ele não quer apenas alcançar, quer permanecer. A prosperidade o encontra quando ele se torna morada da paz. Porque Deus não habita no barulho, mas na ordem. E onde há ordem, há fluxo. Onde há fluxo, há abundância. O sábio entende que tudo o que é verdadeiro é silencioso, que a árvore mais frutífera é também a que mais se inclina. E quando o peso das bênçãos chega, ele dobra os joelhos e agradece. A sabedoria o transformou em canal. Ele não retém o que recebe, distribui, porque sabe que o rio que flui nunca seca. E ao final de cada dia, quando o mundo dorme, ele sorri em paz. Porque compreende que prosperidade não é o quanto conquistou, mas o quanto amadureceu. A sabedoria ensina que a cura não acontece quando o corpo melhora, mas quando a alma entende. O homem sábio aprendeu que dor não é castigo, é linguagem. Toda ferida fala. E quando o coração aprende a escutar, a dor se transforma em professora. A alma ferida quer pressa, mas a sabedoria trabalha devagar, porque cicatrizes profundas exigem tempo, silêncio e verdade. O tolo tenta esquecer o que o machuca. O sábio escolhe lembrar para transformar a lembrança em força. Ele entende que curar não é apagar o passado, é iluminá-lo até que pare de ferir. Porque o que é lembrado com amor perde o poder de doer. A sabedoria o ensina que perdão não é amnésia, é libertação. Que perdoar não é absolver o erro do outro, mas libertar-se do nó que o prende a ele. O homem sábio não carrega rancores, porque sabe que o ódio é uma dívida que o devedor paga 2 vezes. A cura, para o sábio, não é um evento, é um estado. É a harmonia entre o que sente, o que pensa e o que faz. Quando essas 3 forças se alinham, a alma encontra descanso. E esse descanso é a base da prosperidade verdadeira, a paz. O sábio aprendeu que paz não é ausência de conflito, mas presença de consciência. Ele vive em paz porque vive desperto. Ele enxerga o caos e ainda assim permanece calmo, porque entende que há propósito até na desordem. Ele confia no processo mesmo quando não entende o caminho. A sabedoria o ensinou que ninguém cura sozinho. A cura se multiplica quando é compartilhada. O homem que já atravessou o deserto é o mais capaz de guiar outros por ele.
O sábio não desperdiça suas cicatrizes, ele as transforma em mapas. Ele entende que a vida o chamou para servir, não para dominar. E servir para ele não é submissão, é entrega consciente. Servir é participar da criação, colaborar com Deus no ato de restaurar o mundo. Cada gesto gentil é um tijolo na reconstrução do sagrado. O sábio não se deixa endurecer pelas decepções. Ele as honra como instrumentos de lapidação. Ele aprendeu que o amor puro só nasce quando o ego se cala. O amor que vem da sabedoria não é carência, é plenitude. É o amor que permanece mesmo quando não é correspondido, porque entende que amar é dar, não negociar. Ele sabe que há duas formas de viver, reagindo ou respondendo. O tolo reage à vida, o sábio responde a ela. A reação nasce do medo, a resposta nasce da consciência. Reagir é se defender, responder é compreender. E toda vez que o sábio escolhe responder, ele quebra um ciclo de dor. A sabedoria o ensinou a não confundir movimento com progresso. Há quem se mova muito e não saia do lugar. O sábio prefere passos curtos e firmes a corridas longas e vazias. Ele entende que caminhar com propósito é mais importante do que chegar primeiro. Quando o medo tenta dominá-lo, ele se lembra. O medo é a fé invertida. O medo acredita no pior. A fé acredita no melhor. E o sábio escolhe acreditar. Ele escolhe ver o invisível, sentir o intangível e agir com esperança. Porque já percebeu que tudo o que é visível nasceu de algo que um dia não se via. A sabedoria também o ensinou a arte de soltar. Soltar não é desistir, é confiar. É permitir que o rio volte ao leito natural e que o destino siga seu curso. O tolo tenta controlar o vento. O sábio abre as velas. Ele entende que soltar é um ato de fé e que nada que é seu por propósito pode se perder. Ele aprendeu que toda dor não compreendida se repete e que todo aprendizado ignorado retorna com mais força. Por isso, o sábio vive atento aos sinais. Ele sabe que o universo é pedagógico e que cada lição ignorada volta com nova roupagem até ser aprendida. A sabedoria o faz mestre de si mesmo. Ele não busca dominar o mundo, busca compreender o próprio coração. Ele sabe que quem governa a si mesmo, governa tudo. Porque quando a alma está em ordem, até o caos obedece. O sábio descobriu que prosperar é, antes de tudo, se reconciliar com a própria história. É olhar para trás com ternura, não com arrependimento. É agradecer até pelas tempestades, porque foram elas que ensinaram o valor do abrigo. Ele entende que o passado não existe para ser alterado, mas para ser entendido, que as memórias não são prisões, são professores. O que o tolo chama de erro, o sábio chama de iniciação. A sabedoria o fez enxergar que o perdão é o solo onde floresce a prosperidade. Onde há perdão, há espaço. Onde há espaço, há luz. Onde há luz, a semente brota. O homem sábio vive como um rio que segue seu curso mesmo quando encontra pedras. Ele entende que a pedra não impede o fluxo, apenas o aperfeiçoa. O som da água passando por entre as pedras é a canção da resistência. E quando a noite cai, o sábio não teme a escuridão. Ele acende a fé e a usa como lâmpada. Ele entende que o escuro não é o fim, é o útero onde nascem os recomeços. Ele aprendeu que o coração curado é como solo fértil. Acolhe sem julgar, dá sem esperar, floresce sem pedir aplauso. A alma em paz é o maior testemunho da presença divina. Por isso, quando o mundo o provoca, o sábio sorri. Ele sabe que não precisa vencer toda discussão, basta não perder a paz. E ao fechar os olhos, ele agradece. Agradece não apenas pelo que conquistou, mas por tudo o que superou. Porque entendeu que prosperidade não é ter o que deseja, é desejar o que se tem.
O homem sábio entende que a vida não é uma corrida de chegada, mas uma caminhada de significado. Ele não busca troféus, busca sentido. Ele sabe que a conquista sem propósito é uma vitória vazia e que o verdadeiro triunfo é permanecer fiel àquilo que o Criador colocou em seu coração. A sabedoria o ensina que o propósito é a bússola invisível que impede o homem de se perder mesmo em meio à tempestade. O tolo busca destino, o sábio busca direção. O destino depende do acaso, a direção depende da consciência. Aquele que caminha com propósito pode até ser sacudido pelos ventos, mas jamais perde o norte. Ele sabe que a sabedoria é o fio dourado que conecta o céu à terra, o invisível ao visível, o homem ao divino. A sabedoria o ensinou que o propósito não se encontra, se reconhece. Ele sempre esteve ali, sussurrando no fundo da alma, esperando o silêncio necessário para ser ouvido. E quando o homem o descobre, o mundo inteiro ganha cor. O comum se torna extraordinário, o ordinário se torna altar. O sábio entende que propósito não é profissão, é postura. Não é o que se faz, mas o modo como se vive. É fazer o que se faz com consciência, amor e intenção. O jardineiro que planta com gratidão cumpre o mesmo propósito que o rei que governa com justiça. Porque o propósito não está na função, mas na fidelidade. Ele sabe que o propósito nunca se impõe, ele convida. Não se grita, apenas chama. E quem o ouve nunca mais consegue viver no piloto automático. A alma desperta deixa de buscar aplausos e passa a buscar impacto. O sábio vive não para ser notado, mas para ser lembrado como luz. A sabedoria o faz entender que o propósito é como o fogo. Se não for alimentado, apaga. Mas se for cuidado com disciplina e fé, se torna chama eterna. Ele alimenta essa chama todos os dias, não com urgência, mas com constância. O sábio sabe que a chama não cresce no espetáculo, cresce na solitude. É no silêncio das manhãs, na oração das madrugadas, nos gestos invisíveis que o propósito se fortalece. Ele aprendeu que o propósito e a dor são aliados, que cada dor o molda para carregar a luz que pediu. A cruz que o sábio carrega não é castigo, é ferramenta de construção. Ela o ensina equilíbrio, compaixão, empatia. Cada cicatriz é lembrança de uma lição que o tornou mais humano e mais divino ao mesmo tempo. O homem sábio não busca entender todos os caminhos, apenas permanecer no caminho certo. Ele confia mais no processo do que no resultado. Ele aprendeu que a sabedoria não entrega respostas, entrega paz. E quando há paz, as respostas se tornam desnecessárias. O propósito também o ensinou sobre o tempo. Ele percebeu que o tempo não é inimigo, é cooperador. Que o tempo não leva embora, ele amadurece. Que o tempo não destrói, ele revela. O sábio olha para o passado sem remorso e para o futuro sem ansiedade, porque aprendeu a viver plenamente o agora. A sabedoria o fez compreender que o agora é o único momento em que a eternidade toca o tempo, que o presente é a morada de Deus. E que cada respiração consciente é uma oração silenciosa dizendo, eu estou aqui. Ele entende que o propósito não termina quando a obra acaba. Ele continua nos frutos. Cada gesto justo gera eco. Cada palavra sincera se transforma em semente. O sábio planta para o amanhã, mesmo sabendo que talvez nunca veja a árvore crescer. Ele não planta por vaidade, planta por fé. A sabedoria o libertou da necessidade de reconhecimento. Ele entende que o que é feito em silêncio tem mais poder do que o que é proclamado em palcos, porque o céu observa o que o mundo ignora. E quem trabalha para o invisível é sustentado pelo eterno. O sábio entende que legado não é o que se deixa para as pessoas, é o que se deixa nas pessoas. Ele não quer que lembrem de seu nome, mas da paz que sentiam ao ouvi-lo.
Ele não busca admiração, busca transformação. E o maior legado é uma alma curada que inspira outras a se curarem. A sabedoria o ensina a caminhar sem pressa, porque sabe que cada passo dado com amor é um passo em direção ao infinito. O propósito não se cumpre de uma vez. Ele se revela como o amanhecer, aos poucos. Luz após luz, camada após camada, até que o homem compreenda que já estava vivendo nele o tempo todo. O sábio compreende que prosperar é também preparar o caminho para outros. Ele entende que o dom não é uma coroa, é uma responsabilidade, que cada talento dado é um chamado para servir. O homem que usa seu dom para elevar outros jamais empobrece. E quando o cansaço o visita, ele não desiste. Ele apenas se recolhe, fecha os olhos e se lembra: eu nasci para isso. Porque quem carrega propósito não precisa de motivação, precisa apenas de lembrança. A sabedoria o faz enxergar o invisível e sentir o intangível. Ele sabe que a vida é um sopro e que o tempo é empréstimo. Por isso, vive com urgência de significado e não de sucesso. Ele entendeu que a fama é vento, mas o propósito é raiz. O homem sábio já não tem medo do fim. Ele sabe que a morte não é o contrário da vida, é o portal da continuação. Que o corpo se despede, mas o propósito permanece. O eco da sabedoria é eterno, e cada vida tocada por ela é uma centelha que continua acendendo o mundo. No fim, o sábio percebe que nunca andou sozinho, que o Deus que o guiou no silêncio das madrugadas é o mesmo que agora o conduz pela eternidade. E sorrindo, ele entende. O propósito nunca termina, ele apenas muda de forma. O homem sábio entende que a sabedoria não é um destino, é um despertar. Que não existe chegada quando se trata de consciência, apenas expansão. Ele aprende que o verdadeiro crescimento não é acumular mais verdades, mas desapegar-se das ilusões que o impediam de ver o que sempre esteve diante de seus olhos. A sabedoria o faz compreender que a vida não acontece contra ele, mas para ele. Que até as contradições fazem parte do plano. Que o caos não é inimigo, é parente da criação. Porque antes de toda a ordem há movimento. E o sábio aprendeu a dançar com esse movimento. Ele entende que toda vez que resiste à mudança, ele cria sofrimento. Mas quando se entrega, o fluxo o leva a novos territórios da alma. O tolo busca controlar o rio, o sábio se torna rio. Ele flui, confia, permite. Ele sabe que o universo tem uma inteligência que transcende qualquer plano humano. A sabedoria o ensinou que Deus fala mais através do sutil do que do espetacular. Que as respostas mais profundas não vêm em trovões, mas em intuições. O homem sábio vive atento aos sinais invisíveis. Um encontro inesperado, uma frase repetida, uma sensação repentina que orienta o coração. Ele sabe que a linguagem do espírito é silenciosa, mas nunca confusa. O sábio não precisa de provas para crer. Ele crê e depois compreende. Ele entende que a fé é o passo que antecede o entendimento. Que o salto no escuro é o início da visão. E quando salta, descobre que o chão sempre esteve lá, apenas invisível aos olhos apressados. Ele aprendeu que sabedoria é confiança, confiança em que o invisível sabe mais, que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece tardio, que nada que é construído em alicerce divino pode ser destruído por mãos humanas. O sábio não se impressiona com o poder, ele se encanta com a presença, porque o poder passa, mas a presença transforma. Ele sabe que a maior força não está em dominar, mas em permanecer. Que o verdadeiro milagre não é o mar se abrir, mas o coração se manter em paz, enquanto o mar ainda não se abriu. Ele entende que a fé madura não é a que exige sinais, é a que confia mesmo sem vê-los. E quando o homem alcança esse nível de fé,
o invisível começa a conspirar a seu favor. As portas se abrem, não porque ele as força, mas porque o universo reconhece a vibração de quem caminha em alinhamento. A sabedoria o faz perceber que não existem coincidências, apenas sincronicidades, que tudo chega na hora exata, na forma exata, com a lição exata. O sábio não pergunta por que agora. Ele agradece dizendo, é o tempo certo. A vida se torna leve quando o homem deixa de lutar contra o que é. Quando ele entende que aceitar não é desistir, mas se alinhar. Que aceitar é abrir espaço para o novo. O sábio aprendeu que só quem se entrega ao fluxo encontra descanso. A sabedoria também o fez compreender que não existe acaso nos encontros humanos. Cada pessoa é um espelho. Algumas mostram o que amamos em nós, outras revelam o que ainda precisamos curar. O sábio não foge de nenhuma, ele acolhe todas, porque sabe que cada relação é um exercício de autoconhecimento. Ele entendeu que o outro não vem para completar, vem para revelar. Que as relações não são contratos de posse, mas pactos de evolução. E que amar é permitir que o outro seja livre, mesmo que isso custe a própria solidão. A sabedoria o fez perceber que a solidão não é falta, é plenitude. Que estar só é oportunidade de ouvir o próprio espírito sem interferências. O tolo teme a solidão porque não suporta o espelho da própria alma. O sábio a busca porque sabe que é nela que Deus fala mais claro. A sabedoria também o ensinou a discernir a voz do medo da voz da intuição. O medo grita, a intuição sussurra. O medo empurra, a intuição guia. O medo paralisa, a intuição convida. O sábio ouve a voz mansa e firme que o chama para avançar, mesmo sem mapa. Ele entende que cada escolha cria um universo, e por isso decide com consciência. Ele não age por impulso, mas por clareza. Ele sabe que toda ação é uma semente lançada no campo do futuro, e planta com intenção, porque sabe que um dia caminhará entre os frutos do que hoje semeia. A sabedoria o faz perceber que nada é externo, que tudo o que vê fora é reflexo do que carrega dentro. O homem que vive em guerra interior transforma qualquer lugar em campo de batalha. O homem que vive em paz transforma qualquer deserto em jardim. O sábio aprendeu que prosperar é alinhar o interior e o exterior, o pensar e o sentir, o agir e o crer. Quando essas forças se tornam uma só, o impossível se dissolve. Ele entende que o milagre não é o que acontece fora, é o que desperta dentro. A sabedoria o ensina que o verdadeiro despertar não é sobre saber mais, mas sobre sentir mais. Que a iluminação não é uma fuga do mundo, mas um novo modo de habitá-lo. O sábio não foge da vida, ele a santifica. Ele transforma o cotidiano em altar e o simples em sagrado. E quando o sol se põe, ele entende. O invisível não está distante. Ele sempre esteve aqui, esperando que o homem aprendesse a ver com outros olhos, não os que olham, mas os que percebem. A sabedoria é o instante em que o homem deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. É o momento em que ele compreende que o templo mais sagrado não foi construído por mãos humanas, mas habita em seu próprio peito. O sábio não precisa de altares para orar, ele se torna o altar. Ele não precisa de sinais para crer, ele se torna o sinal. A sabedoria o faz enxergar que o Espírito de Deus não está distante. Ele respira dentro de cada célula, fala no som do vento, dança no brilho das águas. O tolo procura o divino nos céus, o sábio o encontra na própria respiração. Ele entende que cada inspiração é um convite à vida e cada expiração um ato de entrega. A sabedoria é o olho que desperta em meio à escuridão. Quando todos veem apenas paredes, ela enxerga portas. Quando o mundo diz fim, ela sussurra recomeço. Porque a sabedoria conhece o ritmo secreto da criação.
o ciclo do morrer e renascer que move tudo o que existe. O homem sábio não teme as transições, porque sabe que o fim de uma forma é o início de outra. Ele aprendeu que nada realmente morre, apenas muda de estado. A flor se desfaz, mas o perfume permanece. O corpo envelhece, mas o espírito floresce. A sabedoria o libertou do medo do tempo. Ela o ensinou que o tempo é apenas o cenário onde a eternidade brinca de se esconder. Que o relógio humano marca minutos, mas o coração desperto mede milagres. Ele não corre contra o tempo. Ele se move com ele, como o rio que volta ao oceano sem medo de deixar de ser rio. A sabedoria também o fez entender que a eternidade não é um lugar, é uma consciência. É o estado de quem vive desperto para o agora, sem se perder no ontem, nem se aprisionar no amanhã. O sábio descobriu que o agora é o portal onde Deus habita, que toda vez que ele está plenamente presente, o Eterno o visita. Ele entende que o passado é um mestre e o futuro, um aluno, e que o presente é a sala onde ambos se encontram. O sábio vive nesse ponto de equilíbrio, onde não há ansiedade nem arrependimento, apenas paz. A sabedoria o ensinou que o amor é a força que sustenta o universo, que toda lei, toda profecia e toda ciência se dobram diante do poder de um coração amoroso. O homem sábio sabe que o amor é a mais alta forma de inteligência, porque apenas ele consegue compreender o que a razão não alcança. Quando o sábio ama, ele não prende, ele liberta. Ele não exige, ele oferece. Ele não negocia sentimentos. Ele planta presença, e quanto mais ele dá, mais ele se torna, porque o amor, quando verdadeiro, não esvazia, multiplica. A sabedoria o fez compreender que o amor é o idioma do divino, e que toda oração sincera é traduzida por ele. Mesmo o silêncio do coração é entendido no céu, porque o amor fala sem palavras. O homem sábio percebe que o mundo exterior é apenas o reflexo da luz ou da sombra que carrega por dentro, que não existe inimigo maior do que o próprio medo, nem vitória mais grandiosa do que a paz. Ele entende que o maior milagre não é caminhar sobre as águas, mas manter a serenidade quando o mar se agita. O sábio não busca controlar os ventos, ele aprende a velejar. Ele não teme a chuva, ele dança com ela. Ele entende que cada tempestade tem função e que mesmo as ondas mais violentas carregam pérolas no fundo. A sabedoria o faz enxergar que a alma humana é como o oceano, profunda, misteriosa e vasta demais para ser compreendida de uma só vez. E quanto mais ele mergulha, mais percebe que o centro de tudo é silêncio. Esse silêncio não é vazio, é plenitude. É o lugar onde todas as perguntas se dissolvem e todas as respostas perdem a urgência. É o espaço onde o homem deixa de buscar e começa a ser. O sábio descobriu que o verdadeiro poder é serenidade, que o trono mais alto é o da consciência desperta e que aquele que governa o próprio interior é mais livre do que qualquer rei. A sabedoria o ensinou que o universo é simétrico, que toda ação retorna, toda palavra ressoa, toda intenção cria forma. Por isso, o homem sábio cuida de seus pensamentos como quem cuida de jardins. Ele entende que cada ideia é uma semente lançada no solo invisível da criação. O tolo fala sem pensar. O sábio pensa antes de falar. O tolo age por impulso. O sábio age por clareza. O tolo busca aplauso. O sábio busca sentido. E no fim, o tempo prova. O ruído do tolo desaparece, mas o silêncio do sábio ecoa pela eternidade. A sabedoria o faz compreender que cada vida é uma nota na sinfonia divina. Que a música do universo é perfeita não porque todas as notas são iguais, mas porque todas cumprem o papel que lhes cabe. O sábio toca sua parte com humildade, sabendo que até o som mais simples contribui para a harmonia total. E quando o cansaço vem,
ele se lembra. O universo respira com ele. Que o mesmo fôlego que move as estrelas move também seu peito, que a mesma força que sustenta galáxias o mantém de pé. E nessa lembrança, ele descansa. Ele entende que a eternidade não é sobre viver para sempre, mas sobre viver de forma que o amor não morra quando ele se for. E quando o silêncio se torna profundo, o homem sábio compreende. Tudo o que buscava sempre esteve dentro dele. Ele passou por desertos, ventos, esperas e dores, apenas para descobrir que o ouro que procurava era sua própria consciência desperta. A sabedoria o fez entender que a vida não é algo a ser dominado, é algo a ser amado. Que o tempo não é inimigo, é companheiro. Que a morte não é fim, é passagem. O homem sábio caminha leve porque aprendeu a confiar, e confiar é a mais alta forma de fé. A sabedoria o ensinou a olhar para o céu não com desespero, mas com reverência. Ele não pede que Deus mude o caminho, pede que o prepare para trilhá-lo. Ele aprendeu que as orações mais poderosas não pedem, agradecem. Ele se ajoelha não por fraqueza, mas por entendimento. Porque o joelho dobrado é símbolo de coração elevado. O sábio ora com o corpo, com o pensamento, com o silêncio. Sua vida se tornou oração em movimento. Ele sabe que toda alma atravessa o vale da sombra. Mas o sábio não teme a sombra, porque já descobriu que a luz não está fora, ela é gerada dentro. O homem iluminado não é o que nunca escurece, é o que acende a fé, mesmo em noites sem estrelas. A sabedoria o fez enxergar que o verdadeiro milagre não é escapar da dor, é atravessá-la com consciência. Que prosperidade não é abundância de coisas, mas abundância de significado. Que a fé não remove montanhas de pedra, mas montanhas de medo. O sábio entende que a oração não muda Deus, muda o homem. Que o milagre não vem de fora. Ele acontece no instante em que o coração se abre. Que o maior poder não é ordenar o universo, é se alinhar a ele. Ele aprendeu que há uma hora em que o silêncio fala mais alto que todas as palavras. Nessa hora, o sábio apenas respira. E na respiração, ele ouve: Eu sou. Essas duas palavras sustentam mundos. Eu sou. É o nome divino impresso em cada ser vivo. Aquele que o pronuncia em silêncio desperta o poder da criação dentro de si. O homem sábio entende que viver é um ato sagrado, que cada gesto pode ser prece, cada olhar pode ser bênção, cada palavra pode ser cura. Ele já não divide o mundo entre espiritual e terreno, porque percebeu que tudo é templo. A sabedoria o faz enxergar que não há caminhos errados, apenas caminhos necessários, que até o desvio ensina direção, que até a queda revela asas, que até o silêncio de Deus é parte da música. O sábio agora caminha com olhos tranquilos. Ele não se apressa, porque sabe que o destino não está adiante, está dentro. Ele compreende que o reino que busca não será encontrado em terras distantes, mas no território invisível da alma. E quando a alma alcança essa consciência, o medo se dissolve, o tempo se expande e o homem desperta para a eternidade ainda em vida. O sábio não fala de Deus apenas, ele o manifesta. Ele não apenas lê as Escrituras, ele se torna uma. Sua presença ensina sem palavras, sua serenidade cura sem toque. Ele entende que o verdadeiro poder não é ser adorado, mas inspirar. Que o propósito final da sabedoria não é acumular conhecimento, mas irradiar luz. O homem sábio aprendeu que o amor é o último estágio da inteligência, que aquele que ama entende o que os livros jamais explicarão. Que o amor é a linguagem original de todas as almas, e que toda sabedoria que não leva ao amor é incompleta. E então, ao entardecer, ele para, fecha os olhos, respira e ora. Pai da luz, ensina-me a ser canal e não obstáculo. Que eu veja tua vontade em cada detalhe. Que eu aprenda a ouvir o silêncio e a confiar no invisível.
Que eu saiba prosperar sem me perder, servir sem me exaurir, amar sem exigir. Que a sabedoria habite em mim como o sol habita o dia, constante, silenciosa, viva, e que cada passo meu seja ponte entre o céu e a terra. Ele abre os olhos. Tudo está igual, mas tudo mudou. O mundo continua o mesmo, mas o olhar é outro. E onde antes via desordem, agora vê harmonia. Onde via peso, agora vê propósito. Onde via distância, agora vê unidade. A sabedoria o transformou em parte da própria criação. Ele já não pergunta onde está Deus, porque o sente pulsando em tudo. No vento, no rosto dos outros, na respiração calma no instante presente. E quando o dia termina, ele sorri em silêncio. Porque sabe que o fim não existe, apenas novas formas de continuar. O sábio entende que a morte é o retorno da gota ao oceano e que nada se perde no todo. Ele vive em paz porque compreende. O que é verdadeiro nunca morre, apenas muda de tom. Assim, ele caminha, leve, desperto, pleno, com o coração como bússola e a fé como direção. E no último suspiro, quando o corpo descansar, a sabedoria o abraçará. E Deus, em voz suave, dirá: bem-vindo de volta ao lar. A jornada era você.